Caminhoneiro se apaixona pela policial da PRF perdida na BR. Cê tá doido. Só de falar esse título já me dá um frio na barriga, porque eu sei exatamente o que vivi naquele dia. Eu tava na liga, firme no volante do meu cara chata, sol rachando na BR-116 quando aconteceu. Nem tinha passado café ainda, só o ronco do motor e aquele silêncio de quem roda sozinho há anos. Tudo normal, até deixar de ser. Porque de repente, bem ali no meio do asfalto, eu vi uma cena que não fazia sentido nenhum. Pensei que era miragem, pensei que o sono tinha me derrubado, pensei até que meu muriçoca estava me pregando peça. Mas não, aquilo estava mesmo acontecendo. E foi naquele instante que percebi que essa estrada ainda tinha muito a me mostrar. Você tá doido? Tem encontro que muda o rumo de qualquer caminhoneiro raiz. O sol estava tão forte que parecia ranger por cima da lona da minha carreta. Eu vinha descendo a BR-116 com o cara chata tossindo leve, como quem reclama do calorão. Quando ouvi um estalo seco no motor, não era barulho comum não. A direção deu uma puxada brusca para a esquerda. Quase jogou meu para-choque no barranco. Segurei firme, estava na liga, mas senti aquela fisgada no peito que só caminhoneiro que já viu coisa demais conhece. Ah, não. Agora não, bicho, murmurei, sentindo o suor escorrer pela nuca. Encostei no acostamento, mas antes que eu pudesse desligar o motor, um carro pequeno, prata, veio zigue-zagueando na pista. Do nada, sem lógica nenhuma, sem freio, sem rumo. Pisei no freio com tudo. O caminhão gemeu, as rodas travaram e aquela fumaça quente de borracha subiu. O carro veio rodando, rodando, até parar atravessado bem na minha frente. Silêncio total, só o tic-tac nervoso do motor resfriando. Desci da cabine rápido, meus passos ecoando no asfalto quente, cheiro de diesel e poeira. Ô de casa, tudo certo aí dentro? A porta abriu devagar. Uma mulher saiu, 40 e poucos, expressão perdida, tremendo a mão como se tivesse visto o diabo. Me desculpa, Ela respirava como quem tinha corrido quilômetros. Eu não sei o que aconteceu. O carro começou a puxar, depois falhou. E outro estalo. Mas agora não vinha do caminhão nem do carro dela. Vinha da mata, como se alguém tivesse pisado num galho bem grosso. A mulher congelou. Olhou para mim como se quisesse que eu dissesse algo que a salvasse. O barulho veio de novo, mais perto. Senhora, entra pro acostamento. Devagar. Falei baixo, instintivo, como se eu estivesse lidando com um animal arisco. Ela deu 2 passos. O galho estalou mais forte. A sensação de que alguém ou alguma coisa estava observando a gente ficou pesada, de arrepiar. Eu senti. Ela sentiu. Então, o que estava escondido finalmente apareceu. Mas não era gente armada, nem bicho selvagem. Era um caminhão muriçoca, velho que só ele, descendo pela pista como se não tivesse freio. Sem buzina, sem aviso, sem nada. Só o ronco falhado e aquela trepidação de quem desceu a serra no embalo errado. Afastar! Gritei. Peguei a mulher pelo braço e puxei para o lado no exato momento em que o caminhão velho passou raspando no carro dela e quase pegou a minha carreta. O barulho foi ensurdecedor. O bafo quente levantou poeira. E o muriçoca seguiu reto, cambaleando pista abaixo, até sumir na curva. A mulher caiu de joelhos. Isso podia ter matado a gente. A BR é assim mesmo. Falei, tentando recuperar o fôlego. Aqui, quem cochila dança, quem vacila não volta. Ela levantou devagar, olhando meu caminhão como quem tenta achar um porto seguro. Obrigada, de verdade, eu nem sei. Tá tudo certo, respondi. Agora vamos tirar seu carro da pista antes que outro maluco desça sem freio. Fui abrir a porta do carro dela e aí vi a marca no banco do carona, a mochila rasgada no chão. O vidro traseiro estourado como se alguém tivesse batido por dentro tentando fugir. Aquilo não era acidente comum. Aquilo tinha história e pesada. Senhora, falei devagar, tem alguma coisa que a senhora não está me contando? Ela engoliu seco, olhou a rodovia, olhou a mata, olhou para mim e veio a frase que mudou meu dia.
e minha vida. Na 116. Eu acho que alguém está me seguindo. O sol bateu forte no meu rosto, mas o frio que senti foi de outro lugar, porque eu percebi que a bronca não era só dela, agora era minha também, e o asfalto da BR-116, aquele que não acaba nunca, estava só começando a me mostrar o que tinha guardado para mim naquele dia. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí. Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? O sol castigava a BR-116 de um jeito que parecia querer derreter até o asfalto. Eu seguia na pista com meu cara chata, engatando marchas e sentindo o motor gemer de calor, quando algo na beira do acostamento chamou minha atenção. Uma mulher sozinha, andando devagar, com passos curtos e olhando de um lado para o outro como se procurasse alguma coisa que não existia. Parei o caminhão devagar, na liga, observando. Ela era alta, uniforme azul desbotado pelo sol e carregava um semblante de quem já tinha corrido quilômetros. Meu instinto disse, isso não é só cansaço, tem coisa aí, e eu não tô para deixar passar batido. Desci da cabine com cuidado, sentindo a lona do caminhão crepitar com o calor. Ei, senhora, tá precisando de ajuda? Chamei, tentando soar firme sem ser invasivo. Ela parou, respirando fundo e me encarou. O suor escorria pelo rosto, grudando no cabelo. Eu não sei. Meu carro deu problema e... A voz dela falhou. A viatura quebrou mais adiante e... Eu não sei o que fazer. Segurei meu chapéu na mão, olhando para ela com atenção. A BR-116 não é lugar para se perder sozinho, principalmente nesse sol. Relaxa, senhora. Pode vir pro acostamento. Aqui tá seguro. Ela hesitou, mas acabou se aproximando. Quando ela abriu a boca para falar de novo, eu notei a tensão nos ombros, o jeito como apertava a mochila contra o corpo, como se tivesse medo de deixar escapar alguma coisa. Eu me chamo Helena Barreto, disse finalmente. Sou da PRF. A viatura quebrou. Meu parceiro teve que ir pedir socorro e o malote que eu estava levando sumiu. O peso das palavras dela me acertou como um tapa invisível. Malote desaparecido. Isso não era mais um simples problema de carro quebrado na estrada. Algo grande estava acontecendo. Malote? Perguntei, franzindo a testa. Tipo, importante? De segurança? Ela assentiu, respirando fundo e olhando para o horizonte como se esperasse que algo fosse surgir da estrada vazia. Sim, muito importante. Se caiu em mãos erradas, ela engoliu seco. Não quero nem imaginar. Percebi ali, naquele instante, que apesar da postura firme e do uniforme, tinha algo vulnerável nela. Uma mistura de medo e responsabilidade que pesava mais do que qualquer calor que o sol pudesse jogar sobre a gente. Então você precisa de uma carona até... Até onde? Perguntei. Posso levar você no caminhão. Aqui a BR não perdoa. Ela olhou surpresa. Um policial oferecendo carona? Parecia absurdo, mas ao mesmo tempo, algo ali tinha confiança. Eu acho que sim, disse devagar. Não sei bem até onde, mas qualquer ajuda é melhor que nada. Enquanto ela subia no cara chata, sentia tensão nos dedos dela segurando a borda do banco. Era como se o mundo inteiro tivesse parado ali, na beira da estrada, só para nós dois. Engatei a marcha devagar e o caminhão respondeu com um ronco grave. O sol refletia na cabine e nos deixou meio cegos, mas a estrada continuava longa e vazia à frente. O silêncio entre nós era carregado de expectativa. Ela olhava pela janela, mas de vez em quando seus olhos se encontravam com os meus no retrovisor. Então, você falou do malote, disse eu, quebrando o silêncio. Ele sumiu aonde? Ela suspirou, como se cada palavra pesasse. Não faço ideia. Meu parceiro foi atrás de ajuda, mas a estrada é longa e eu fiquei aqui para proteger os equipamentos.
Quando olhei de novo, o malote não estava mais na viatura. Olhei pelo retrovisor do caminhão, tentando imaginar a distância que ele poderia ter percorrido. Milhares de possibilidades vieram à mente. Não dava para saber se tinha sido um acidente, um descuido ou algo pior. "Você já falou com seu parceiro?" perguntei. Ela balançou a cabeça. "Não, ele está longe e eu não queria causar pânico, sabe? Mas..." A voz dela falhou. "Alguém pode ter levado." A tensão aumentou na cabine. Meu instinto de caminhoneiro me dizia para ficar alerta, mas a forma como ela respirava, o jeito firme, mas tenso com que segurava o banco, me dizia que o perigo talvez não estivesse vindo só da estrada. "Ok", falei, tentando manter o clima leve apesar da gravidade. "A gente vai devagar, observa tudo, cada carro, cada caminhão. Aqui eu conheço cada curva, cada quebra-mola. Ninguém passa despercebido." Ela assentiu, fechando os olhos por um segundo, como se agradecesse sem dizer. Enquanto seguimos, eu percebi o quanto ela confiava em mim, mesmo sendo uma policial, mesmo com toda a experiência dela. Ela precisava de alguém que conhecesse a estrada, alguém que entendesse o ronco de um caminhão velho e soubesse ler sinais que um carro ou caminhoneiro comum deixava passar. O silêncio voltou, mas agora com outra sensação. Não era pesado, era como se estivéssemos alinhados em missão silenciosa, cada um sentindo a estrada de um jeito diferente, mas complementando o outro. O sol continuava a bater, a estrada se estendia infinita, mas dentro da cabine algo tinha mudado. Ela não era mais apenas uma mulher perdida na estrada. Helena Barreto era uma presença que pesava, que mexia, que intrigava. E eu, Rogério Duarte, sabia que aquele encontro mudaria a rotina de um caminhoneiro raiz como eu, de um jeito que eu nem imaginava. O asfalto continuava a brilhar sob o calor. O cara chata resmungava a cada troca de marcha e nós dois seguíamos atentos, vigilantes, cada quilômetro carregando mais do que carga. Carregava mistério, tensão e uma sensação que nem eu sabia nomear ainda. O calor não dava trégua. A estrada parecia interminável, o cara chata resmungando com cada troca de marcha e eu mantendo a atenção dobrada em cada caminhão que passava. Helena estava ao meu lado, silenciosa, observando a pista e segurando a mochila com força, como se ali dentro estivesse toda a sua segurança. Foi quando ouvi o som de sirene à distância. Um zumbido baixo que aumentava a cada curva, misturando-se com o ronco do motor do meu caminhão. Olhei pelo retrovisor e vi uma viatura vindo na nossa direção, aproximando rápido. "Oh, isso não me cheira bem", murmurei. Helena franziu a testa e respirou fundo, tensa. "É meu parceiro, Farias. Ele deve ter voltado do ponto de apoio", disse ela, quase sussurrando. Quando a viatura parou de repente ao nosso lado, Farias desceu com a expressão dura, os olhos semicerrados, analisando cada detalhe do cara chata. Não precisava de muito para perceber que ele já vinha com desconfiança na cara. "Rogério Duarte!" chamou, com voz firme, sem esboçar sorriso. "É você que parou aqui?" "Sou eu mesmo", respondi, levantando a mão devagar, sem tirar os olhos dele. "Mas calma aí, parceiro. Não precisa encarar como se eu tivesse roubado a estrada inteira." Ele bufou, dando alguns passos ao redor do caminhão, olhando a cabine, a estrada e depois voltou a fitar Helena. "Tá falando sério? Você entrou no meu carro de repente e..." Começou, mas ela ergueu a mão para silenciá-lo. "Farias, calma. Ele só parou para me ajudar. Nada mais." A voz dela tinha firmeza, mas também aquela tensão que mostrava que ela sabia que o parceiro não ia engolir tão fácil. Farias deu um passo em direção a mim, olhando com desconfiança. "Eu não sei, não. Parece estranho demais. Um caminhoneiro sozinho, de repente aparece para ajudar, justo quando o malote some. Você me desculpa, mas não confio nessa história." Senti a raiva subir, mas também aquele frio na barriga de quem sabe que qualquer palavra errada podia piorar tudo. "Ô parceiro, você tá viajando na maionese? Eu só tava na liga, passando pelo trecho. Vi você encostada aqui e parei. Nem sabia de malote nenhum até agora."
Helena suspirou fundo, visivelmente frustrada com o clima que se formava. Farias, deixa ele em paz. Ele não tem nada a ver com isso. Confia em mim. Ele estreitou os olhos, claramente não satisfeito, mas por enquanto ficou em silêncio, cruzando os braços. O sol batia forte, e cada gota de suor que escorria dele mostrava que o desconforto não era só físico. Enquanto isso, eu observava Helena e percebia como ela lidava com a situação. A postura firme, o olhar direto, mesmo com o medo de que a coisa toda pudesse sair do controle, me impressionava. Não era apenas uma policial, era alguém acostumada a lidar com tensão real. Então, qual é o plano? Perguntei, tentando mudar o foco, mas sem perder a atenção em Farias. Eu preciso identificar se alguém passou por aqui, explicou ela. Malote sumiu, e qualquer informação pode ajudar a encontrar o responsável. Tá, então a gente faz o quê? Eu olho os caminhões, os carros que passam, faço algum tipo de patrulha? Perguntei. Ela assentiu, e pela primeira vez notei um leve relaxamento nos ombros dela, mas ainda havia tensão nos olhos. Isso mesmo, fica de olho, qualquer movimento suspeito. Mas cuidado! Ela olhou para Farias, que bufou impaciente. Não queremos problemas. Farias, por outro lado, parecia cada vez mais desconfiado. Tá, mas não esquece que estamos lidando com um possível crime. Não é só estrada quente e sol. Esse caminhoneiro pode ser útil, ou uma armadilha. A respiração dele ficou pesada e o clima dentro da cabine do meu caminhão começou a pesar. Olhei para Helena, que respirava fundo, tentando manter a calma, e me dei conta de que não era só a estrada que exigia a atenção. Era também lidar com o parceiro dela. Relaxe, Farias. Falei firme, mas sem agressividade. Eu só quero ajudar. Vocês têm trabalho importante e eu tô só tentando evitar que alguém se dê mal nessa BR. Ele me olhou por alguns segundos, a testa franzida, e finalmente deu um passo atrás. Não parecia totalmente convencido, mas pelo menos não estava apontando arma nem gritando, por enquanto. Enquanto a tensão diminuía um pouco, ouvi novamente o estalo da mata ao lado da estrada. Era quase imperceptível, mas suficiente para me deixar alerta. Olhei para Helena. Ela percebeu também e deu um leve sinal com a cabeça, sem falar nada. A viagem estava longe de acabar. Cada quilômetro agora parecia carregar mais responsabilidade. Não era só cuidar do caminhão, do calor e do trânsito pesado. Era ficar de olho em movimentos suspeitos, proteger Helena e ainda lidar com a desconfiança de Farias. Enquanto dirigia devagar, observando cada curva e cada carro que passava, percebi que algo estava mudando dentro de mim. A tensão, a adrenalina e a responsabilidade me deixavam alerta, mas também despertavam uma sensação estranha, como se cada gesto de confiança de Helena fosse um fio ligando a gente mais forte. E naquele momento eu entendi que aquela BR-116 não era só um pedaço de asfalto. Era um campo de testes, um palco de tensão e mistério, e que cada quilômetro rodado ali podia revelar algo novo. O sol ainda queimava, o motor resmungava e a estrada se estendia infinita. Mas uma coisa eu sabia, eu não podia vacilar. Cada movimento contava, e a confiança de Helena dependia de mim, tanto quanto a minha própria atenção dependia do instinto de caminhoneiro. Cada olhar de Farias me lembrava que a suspeita podia aparecer a qualquer momento, mas ao mesmo tempo, cada gesto dela mostrava que valia a pena arriscar, que aquela estrada podia nos ensinar mais do que qualquer quilômetro que eu já tivesse rodado antes. Helena olhou para o caminhão com aquela expressão indecisa, mas eu acenei com a cabeça, indicando que podia entrar. Sobe aí, falei, abrindo a porta do cara chata. Aqui pelo menos você não vai queimar no sol. Ela subiu com cuidado, os pés no degrau, segurando firme na alça. Assim que sentou, ajeitou a mochila no colo e respirou fundo, olhando pela janela a estrada que se estendia à frente. A cabine do caminhão era apertada, mas confortável, e o cheiro de diesel misturado com café velho deu um conforto estranho.
Era como se a estrada tivesse nos engolido e ali dentro a gente fosse só dois seres tentando decifrar o mundo lá fora. Então, comecei mantendo a atenção na pista. Você vai registrar os dados da estrada? Ela assentiu, puxando um bloco de anotações do bolso. Sim, é importante documentar tudo, cada quilômetro, cada movimento. Não posso deixar nada passar. Enquanto escrevia, percebi que ela estava tensa, mas de um jeito que não era só preocupação com o trabalho. Havia algo mais ali, um medo silencioso que pulsava a cada carro que passava. Relaxe, falei, tentando quebrar a tensão. Aqui ninguém vai te derrubar. Eu conheço cada curva dessa estrada. Ela olhou para mim, hesitante, e pela primeira vez houve um pequeno sorriso. Obrigada. Não é fácil confiar assim, mas você parece saber o que está fazendo. O sol batia forte e o cara chata resmungava com o calor. Mas dentro da cabine, o silêncio se tornava uma ponte. Não era só segurança, era uma convivência forçada, mas que começava a criar uma conexão. Cada gesto, cada palavra contida parecia dizer mais do que ela queria admitir. Depois de alguns quilômetros, vi um posto à frente. Bora dar uma parada ali, disse. Dá para pegar água, combustível e, quem sabe, umas informações sobre o movimento na estrada. Ela assentiu e seguimos devagar. Ao parar, percebi como ela avaliava tudo. O posto, os caminhões, os motoristas que saíam e entravam. Era como se cada detalhe pudesse ser uma pista. Enquanto ela fazia anotações, eu fui até o balcão. Água gelada e café, parceiro. Tô fritando com esse sol, falei pro atendente. Ele riu, reconhecendo o caminhoneiro raiz que chega no posto todo suado, mas com o jeito de quem conhece cada trecho da estrada. Quando voltei, Helena estava olhando para um grupo de caminhoneiros conversando perto da entrada do posto. Alguma coisa ali chamou sua atenção? Perguntei. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um segundo antes de responder. Sim, alguns relatam ter visto pessoas estranhas próximas aos veículos nos últimos dias. E o malote? Bem, ele não desapareceu sozinho. Alguém deve ter pego. O peso da situação bateu no meu peito. Agora não era mais só uma parada de estrada. Estávamos no meio de algo maior. Tá, então temos que prestar atenção em cada carro, cada caminhão, cada pessoa que passa. Aqui ninguém escapa. Ela assentiu e pela primeira vez senti que confiava totalmente em mim. Não era só profissionalismo, era uma entrega silenciosa de responsabilidade. Rogério, eu não posso errar. Se esse malote cair em mãos erradas... A voz dela falhou e ela olhou para o chão, segurando a mochila como se fosse um escudo. Relaxa, falei, tocando o ombro dela de leve. A gente vai passar por isso. Só vamos observar, registrar e reagir na hora certa. Ela respirou fundo e notei que o semblante dela mudou. Menos tensão, mais foco. Era como se aquele espaço apertado na cabine tivesse se tornado um refúgio temporário. Um lugar onde ela podia confiar sem medo de julgamento ou desconfiança. Sabe, começou, olhando pela janela, eu tô acostumada a me virar sozinha, mas você não é como os outros motoristas que só passam e nem olham. Você realmente se importa. Aquelas palavras me atingiram de um jeito inesperado. Eu não era de muito papo, mas senti uma faísca diferente ali. Algo que ia além da estrada e do malote. Era conexão. Enquanto retomávamos a viagem, o sol começava a inclinar-se no horizonte, pintando a estrada com tons laranjas e dourados. O cara chata resmungava menos e a sensação dentro da cabine mudou. O perigo ainda estava lá fora, mas dentro daquele espaço estreito, eu percebia que tínhamos algo que podia fazer a diferença. Confiança mútua, mesmo que frágil, mas suficiente para enfrentar o que viesse pela frente. Ela voltou a fazer anotações, descrevendo cada veículo que passava, cada gesto suspeito de motoristas ou pedestres. E eu, ao volante, sentia que cada quilômetro nos aproximava mais de respostas, e também de um laço inesperado que nenhum de nós ainda sabia nomear. A estrada seguia longa, o calor persistente e a tensão pulsante, mas agora
Havia algo a mais além do medo. Um fio invisível nos conectando, mantendo-nos alerta, mas também curiosos. Cada quilômetro carregava pistas, descobertas e uma sensação de que aquela viagem estava apenas começando a revelar o que a BR-116 escondia. E enquanto o cara chata engatava a próxima marcha, eu percebi que, de alguma forma, aquele trajeto com Helena ao meu lado não seria como qualquer outra viagem que eu já tinha feito. Cada curva, cada ponto de observação, cada silêncio compartilhado estava nos moldando, nos preparando para o que viria. A estrada se estendia quente e silenciosa, o cara chata engatando marcha atrás da outra, quando notei pelo retrovisor a viatura de Farias se aproximando novamente, dessa vez mais devagar, quase rondando a gente. Algo no jeito que ele dirigia indicava que não estava ali por acaso. "Você tá vendo isso, né?" Helena murmurou, os olhos fixos na estrada. "Ele não vai sossegar enquanto não checar cada detalhe." Eu apenas assenti, sentindo aquele frio na espinha que sempre aparecia quando a coisa parecia prestes a explodir. Farias sempre fora desconfiado, mas agora parecia que tinha cruzado um limite invisível. Quando a viatura finalmente encostou ao lado do caminhão, ele desceu rápido, pisando firme no asfalto quente. Olhou para mim com aquela cara de quem não acreditava em nada do que via. "Rogério Duarte", começou firme, mas a tensão na voz denunciava nervosismo. "Eu não sei de onde você tirou essa ideia de ajudar tanto, mas tá me deixando encucado." "O parceiro, relaxa", respondi mantendo o tom calmo, mesmo com a adrenalina subindo. "Só tô tentando ajudar, não tô atrapalhando o seu trabalho." Ele bufou e deu um passo mais perto, cruzando os braços. "Ajudar demais é perigoso. Não sabe com quem tá lidando, nem o que tá em jogo." O olhar dele oscilava entre Helena e eu, carregado de suspeita. Helena ergueu a voz, firme, mas com uma ponta de irritação. "Farias, você tá exagerando. Ele não é o inimigo. Rogério tá fazendo exatamente o que pedi. Ficar atento, registrar, observar." Ele franziu a testa e respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Eu não confio fácil, Helena. E olha, não é nada pessoal, mas a situação tá complicada demais para relaxar com qualquer caminhoneiro que aparece na nossa frente." A tensão na cabine do cara chata era quase palpável. Helena respirava fundo, segurando firme a mochila como se fosse um escudo. Eu sentia cada músculo do corpo dela tenso, mas ao mesmo tempo notava que ela confiava em mim de um jeito silencioso, que dizia mais do que qualquer palavra. "Farias, olha", ela disse, aproximando-se do vidro do caminhão. "Ele conhece a estrada, sabe ler o que acontece. Não é só motorista, é caminhoneiro raiz. Preciso dessa experiência aqui." Ele cruzou os braços e deu um passo para trás, mas os olhos ainda faiscavam desconfiança. "Tá, mas ainda tô de olho. Qualquer movimento suspeito, qualquer passo fora do combinado, e você vai entender o que eu tô falando." Enquanto ele se afastava, a tensão diminuiu, mas a sensação de alerta continuava. Aquele breve confronto mostrou que a estrada não era só um desafio físico, mas também emocional. Cada decisão, cada gesto tinha peso, e eu sentia o quanto a confiança de Helena dependia da minha postura, do meu instinto de caminhoneiro. Seguimos viagem, devagar, mantendo os olhos na estrada, observando cada veículo que passava. Helena voltou a escrever no bloco, descrevendo cada detalhe, cada carro que parecia fora do lugar. Eu percebi que ela começava a relaxar, confiando mais, mas ainda com aquela tensão subjacente que mostrava que a qualquer momento Farias podia reaparecer e complicar tudo. Enquanto isso, pensei sobre a forma como ela encarava tudo. Firme, determinada, mas humana. Não era só profissionalismo, era instinto, era responsabilidade e também medo. Ela não precisava admitir, mas dava para sentir que a presença de alguém de fora, mas confiável, trazia um certo alívio.
O cara chata resmungava, respondendo ao calor e à tensão, e eu sentia cada vibração do caminhão como se fosse um aviso. Cada curva, cada veículo passando rápido era motivo para atenção redobrada. A estrada parecia testar a gente, jogando obstáculos invisíveis que só quem está atento percebe. Helena olhou para mim e por um segundo não houve palavras. Só um olhar que dizia: valeu a pena confiar por enquanto. E eu senti algo diferente, algo que ia além da tensão e do calor. Uma conexão silenciosa, nascida de um desafio compartilhado. Quando retomamos a viagem, percebi que aquela dinâmica com Farias não ia mudar rápido. A desconfiança dele era parte do risco, mas também trazia clareza. Eu precisava estar sempre alerta, observando cada detalhe, cada gesto. A estrada, o calor, o sol, o caminhão, tudo era componente de um jogo maior que se desenrolava à nossa frente. E enquanto o sol queimava o asfalto, eu mantinha firme o volante, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a excitação estranha de estar envolvido em algo que ia além de transportar carga. Era proteção, era observação, era confiança construída na cabine de um cara chata, na BR-116, quilômetro após quilômetro, cada curva carregando mais tensão, mais mistério e, de alguma forma, mais aproximação entre mim e Helena. O calor persistia, mas dentro daquela cabine estreita, cada gesto, cada palavra contida, cada olhar compartilhado, começava a criar um fio invisível, ligando a gente de maneira inesperada. E naquele momento, eu soube que a estrada não estava apenas testando nossas habilidades. Estava nos aproximando de algo que ainda nem tínhamos coragem de nomear. A BR-116, naquele trecho, parecia viva de um jeito estranho. Cada caminhão que passava, cada veículo desacelerando, parecia carregar uma história diferente, um alerta silencioso. Alguns motoristas olhavam para a gente com aquele ar de nervosismo, desviando o olhar rápido. Outros cochichavam entre si, como se estivessem contando segredos que a estrada não podia ouvir. Você tá vendo isso, né? Helena murmurou sem tirar os olhos da estrada à frente. Não é só impressão minha. Tem coisa estranha acontecendo. Eu assenti, engatando a marcha mais alta e sentindo o cara chata responder com força. A pista era longa, mas cada quilômetro parecia carregar pistas espalhadas. Sinais que só quem conhece a estrada consegue decifrar. Alguns caminhoneiros estão falando de uma quadrilha que anda agindo por aqui. Ela continuou, a voz baixa, quase como se tivesse medo que alguém ouvisse. Roubos, ameaças. Dizem que ninguém que passa por esses trechos fica totalmente seguro. Respirei fundo, sentindo o peso da situação. Já tinha rodado muitos quilômetros, passado por toneladas de estradas, mas algo naquela mistura de calor, sol e tensão era diferente. A estrada não só punha à prova nossa resistência física, mas também nossa atenção e instinto. Quadrilha, é? Falei, olhando pelo retrovisor. E eles andam fazendo o que exatamente? Roubando cargas, atacando motoristas? Ela balançou a cabeça. Sim, mas os relatos são desencontrados. Alguns falam de cargas pequenas, outros de algo mais sério. Ninguém parece saber direito. Só que todo mundo fica nervoso quando passa por esses trechos. Enquanto ela falava, percebi que Helena evitava mencionar algo mais pessoal. Fui tentando puxar assunto, mas o silêncio dela falava mais do que palavras. Havia um peso escondido ali. Um medo, talvez cansaço emocional, ou até culpa pelo que aconteceu com o parceiro. E o Farias? Perguntei, tentando soar casual, mas atento à reação dela. Ela engoliu seco e olhou pela janela, o que me deu a impressão de que estava evitando encarar o assunto. Ele está resolvendo algumas coisas. Eu só preciso garantir que não haja mais problemas aqui. O tom de voz dela era firme, mas havia uma sombra de preocupação que não se escondia. Fiquei quieto por alguns minutos, observando cada gesto, cada respiração. Sabia que não era só cansaço físico, era algo emocional, profundo,
que ela ainda não conseguia dividir. O cara chata resmungava a cada troca de marcha e eu sentia a vibração do caminhão como um alerta. Cada quilômetro percorrido carregava novas informações. Motoristas evitando olhares, relatos desconexos de roubos, veículos que passavam rápido demais ou lentamente demais, tudo parecia encaixar em um quebra-cabeça que ainda não podia montar completamente. Sabe, Rogério, ela começou hesitante olhando o bloco de anotações. Às vezes eu sinto que eu devia ter percebido antes que, não sei, que algo ia acontecer. Que algo ia acontecer? Perguntei, tentando não deixar a tensão transparecer na voz. Tipo o malote sumir ou o parceiro se meter em perigo. Ela apenas balançou a cabeça, fechando os olhos por um segundo. O silêncio voltou pesado, mas de um jeito que dizia mais do que qualquer explicação. Eu percebi que naquele instante, mais do que observar a estrada, eu precisava observar ela, entender os sinais que escapavam das palavras. Helena, olha, falei, aproximando-me do volante e mantendo o olhar fixo na pista. A gente vai se ligar em cada detalhe. Cada caminhão, cada carro parado, cada gesto estranho. Não tô aqui para julgar, tô aqui para ajudar. Ela suspirou e por um instante houve uma faísca de alívio no olhar dela. Eu sei e agradeço. É só que tudo isso cansa. Não é só dirigir, não é só procurar pistas. É toda a responsabilidade que pesa. Aquele momento foi silencioso, mas carregado de tensão. O calor do sol, a estrada infinita, o resmungo do cara chata e o ronco do motor criavam um cenário que testava não só nossos reflexos, mas também nossa capacidade de lidar com o que estava escondido, tanto na estrada quanto dentro de nós. Fiquei em silêncio, engatando marchas, observando os olhos dela no retrovisor. Não precisava de palavras. Cada gesto, cada suspiro, cada olhar dizia algo. Ela confiava em mim, mas ainda guardava um pedaço do que a afligia. E eu sabia que, cedo ou tarde, precisaria enfrentar isso junto com ela. O calor começou a ceder levemente, e a estrada parecia ganhar tons mais suaves com o sol começando a descer. Mas a tensão não diminuía. Cada quilômetro ainda trazia novas pistas, novas histórias desconexas de motoristas nervosos, relatos desencontrados, sinais de que a quadrilha podia estar mais próxima do que imaginávamos. Helena voltou a escrever no bloco de anotações. Cada traço rápido, firme, mas com cuidado. E eu, ao volante, sentia que cada quilômetro era uma peça do quebra-cabeça se encaixando devagar. A confiança que começava a surgir entre a gente era silenciosa, mas sólida, um fio invisível nos conectando enquanto a estrada mostrava seus segredos de forma lenta e calculada. E naquele momento, percebi que aquela viagem não era só sobre malotes desaparecidos ou quadrilhas à espreita. Era sobre cada quilômetro percorrido, cada silêncio compartilhado, cada tensão sentida. Cada pista na 116 carregava respostas e, ao mesmo tempo, aumentava o mistério, aproximando a gente de algo maior que ainda estava por vir. O sol começava a descer e a estrada parecia diferente, mais pesada, quase ameaçadora. O cara chata respondia a cada curva com aquele resmungo característico e eu sentia cada vibração do asfalto como se fosse um alerta. Aquele trecho da BR-116 nunca foi fácil, mas hoje algo parecia mais tenso, mais denso. Rogério, Helena começou, a voz baixa, tensa. Eu tô achando que o malote não é só uma ocorrência qualquer. Tem gente grande envolvida, alguém que não brinca em serviço. Eu engoli seco, sentindo o peso das palavras dela bater no peito. Já tinha passado por muita estrada, enfrentado motoristas malucos, calor, chuva, mas nunca me senti tão fora de controle, tão arrastado para algo que eu não escolhi. Gente grande? Tipo, criminoso mesmo? Perguntei, mantendo os olhos na estrada. Ela assentiu, olhando pelo retrovisor, os olhos fixos no horizonte. Sim, e se esse malote cair na mão errada, não é só dinheiro ou carga que está em jogo. Pode ser vida de gente inocente também.
O silêncio tomou conta da cabine. O ronco do motor, o calor e a estrada longa tornavam tudo ainda mais pesado. Eu percebia que, sem querer, tinha me metido em um problema que ia muito além da minha experiência de caminhoneiro. Cada quilômetro agora carregava responsabilidade, não só por mim, mas por quem confiava na gente. Beleza, então a situação complicou mesmo, falei, engatando a próxima marcha. Mas vamos manter a calma. O cara chata sabe onde pisar, e eu também. Ela olhou para mim, uma mistura de respeito e alívio nos olhos. É bom ter alguém confiável ao meu lado, mas precisamos ser cuidadosos, cada movimento conta. Enquanto falávamos, percebi alguns caminhoneiros desviando o olhar, acelerando ou desacelerando em pontos estratégicos da estrada. Alguns olhares nervosos, conversas baixas, gestos suspeitos, tudo parecia indicar que alguém estava vigiando, avaliando cada veículo que passava. Esses motoristas, falei, gesticulando para os veículos ao redor, tão nervosos demais para ser coincidência. Tem coisa errada aqui, e não é pouca. Helena assentiu, pegando o bloco de anotações novamente. Exato. Estamos lidando com gente que sabe o que está fazendo. Cada pista, cada detalhe pode ser a diferença entre achar o malote ou se meter em encrenca. O coração começou a bater mais rápido. Aquela tensão não era só pelo calor ou pela estrada, era pelo que estava por vir. Cada quilômetro percorrido nos aproximava de respostas, mas também aumentava o risco. Eu sentia que a situação podia explodir a qualquer instante. Rogério, ela disse de repente, interrompendo meus pensamentos. Não quero colocar você em perigo, mas preciso que confie em mim. Cada decisão que tomarmos daqui para frente é crucial. Eu olhei para ela, percebendo a seriedade no olhar, a firmeza na voz, e senti uma responsabilidade que nunca tinha sentido antes. Confio, Helena, mas você também precisa confiar em mim, falei, apertando firme o volante. Cada quilômetro que rodamos juntos, eu tô atento a tudo. Ninguém vai passar batido. Ela respirou fundo, e o clima dentro da cabine mudou levemente. Havia tensão, mas também um fio de esperança, aquela confiança silenciosa que começa a se formar entre quem enfrenta perigo lado a lado. Enquanto dirigia, notei sombras se movimentando nas laterais da estrada, veículos que pareciam observar mais do que passar. Cada movimento estranho fazia meu instinto de caminhoneiro disparar. Fica esperta, falei baixo, mais para mim do que para ela. Parece que tem olhos em tudo aqui. Ela olhou rapidamente, assentindo. Sim, e precisamos agir com cautela. Um passo errado e... Ela não completou a frase, mas eu entendi o suficiente. O risco não era apenas físico, era estratégico, psicológico. Cada decisão errada poderia custar caro. A BR-116, que antes era apenas estrada, agora parecia um tabuleiro de xadrez. Cada curva, cada quilômetro, cada motorista ou viatura era uma peça em jogo, e eu, sem querer, estava no meio desse jogo. Rogério, ela voltou a falar, a voz firme. Obrigado por estar aqui. Sei que você não pediu para se envolver nisso, mas sua experiência e atenção vão fazer diferença. Eu respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma adrenalina diferente, aquela que só quem enfrenta risco verdadeiro conhece. Beleza, Helena. Vamos rodar com cuidado, observar cada detalhe e chegar até o fim dessa estrada sem sustos maiores. O cara chata resmungou, respondendo à marcha, e a estrada continuava infinita à frente. Cada quilômetro parecia mais longo, mais perigoso, mas ao mesmo tempo carregado de descobertas e pistas. Eu sentia que estávamos entrando em um território onde o perigo e a confiança precisavam caminhar lado a lado, e que aquela viagem mudaria tudo, para sempre. E enquanto o sol se aproximava do horizonte, pintando a pista de tons dourados e avermelhados, eu percebi que não havia volta. A estrada estava mais perigosa, o malote mais valioso do que imaginávamos. E eu, Rogério Duarte, caminhoneiro raiz, estava preso nesse enredo que ia muito além de transportar carga. Cada quilômetro era uma escolha,
Cada gesto, uma pista, e cada olhar de Helena me lembrava que estávamos juntos nessa, nem que a estrada nos levasse ao limite. O sol queimava a estrada e o calor parecia pesar mais do que nunca. Eu estava à frente, engatando marcha após marcha, quando notei algo estranho à beira da pista. Um caminhão parado, bicheira, com a porta do motorista escancarada, balançando levemente com o vento. "Rogério, para aqui!" Helena gritou de repente, firme. O tom da voz dela não admitia discussão. Freiei com cuidado, sentindo o cara chata resmungar e responder ao calor e à parada abrupta. A tensão tomou conta da cabine. Havia algo errado, e Helena não precisou explicar para eu entender que aquele caminhão abandonado era mais do que parecia. "Tá estranho", murmurei, mantendo os olhos fixos no veículo parado. "Não parece só um caminhão quebrado." Ela engoliu seco e assentiu. "Não pode ser pista ou armadilha. Fica atento." Descemos do caminhão devagar, os pés sentindo o asfalto quente. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo zumbido distante de outros veículos na estrada. A porta do caminhão estava aberta e um cheiro de óleo queimado misturado com poeira nos atingiu. O ar ficava mais denso a cada passo. "Olha isso", Helena disse, aproximando-se da porta do caminhão. "Tá tudo aqui, mas parece que alguém saiu às pressas." Eu me aproximei, observando cada detalhe. A cabine estava vazia de passageiros, mas havia sinais claros de uso recente. Papéis espalhados, um copo de café tombado no chão, e no banco do passageiro, algo chamou a atenção dela de imediato. "Rogério!" A voz dela falhou. "Olha isso!" Ela segurava uma carteira funcional da PRF, amassada, mas intacta. As iniciais do parceiro desaparecido estavam claras. Ao lado, um malote com o lacre quebrado. Meu coração disparou. Aquilo não era apenas suspeita, era confirmação. O malote estava ali, junto de sinais do colega desaparecido. A tensão que já carregávamos se transformou em um peso quase físico, como se o calor e o sol pesado fossem insuficientes para suportar o peso do que acabávamos de encontrar. Helena pegou a carteira com cuidado, as mãos trêmulas. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou se manter firme. "Meu Deus", sussurrou. "Não devia ter vindo sozinha." Eu tentei me aproximar, colocar uma mão no ombro dela, mas ela afastou levemente, como se precisar absorver a notícia sozinha. "Fica calma", falei, respirando fundo. "Pelo menos agora sabemos onde está o malote." "E a carteira? Sabemos que ele estava aqui." Ela assentiu, mas o peso emocional era visível. As lágrimas escorriam pelo rosto, e ela apertava a carteira contra o peito como se fosse um pedaço do próprio coração. "Não posso acreditar", disse baixinho. "Ele não deveria ter sumido assim." A tensão do momento parecia dobrar o calor e o silêncio da estrada. Cada detalhe, cada sinal no caminhão abandonado aumentava a sensação de urgência. Eu sabia que não podíamos ficar ali por muito tempo. Precisávamos reagir, mas a prioridade agora era cuidar de Helena e processar a situação. "Vamos ter que levar o malote e registrar tudo", falei, mantendo o tom firme. "Depois, vamos chamar apoio. Mas primeiro, respira fundo, Helena. Não adianta pirar agora." Ela assentiu, enxugando as lágrimas rapidamente, mas o impacto emocional era visível. O cara chata resmungava ao longe e a tensão parecia emanar do caminhão parado, como se ele próprio estivesse contando a história do que aconteceu ali. Peguei o malote com cuidado, sentindo o peso físico e simbólico do objeto. Cada detalhe importava. O lacre rompido, a poeira na tampa, sinais de pressa. Era como se cada elemento estivesse nos contando uma história que só agora começávamos a entender. "Tá, agora precisamos voltar para o caminhão", falei, virando-me para Helena. Devagar, sem chamar atenção. Ela pegou a carteira funcional, segurando firme, e caminhamos de volta à cabine. A cada passo, sentia que a estrada se tornava mais perigosa, mais cheia de olhares invisíveis, como se alguém nos observasse há algum tempo.
Subimos na cabine e o cara chata respondeu ao calor com um resmungo, mas eu sabia que ele confiava na minha direção. Engatei marcha e seguimos, o motor rugindo enquanto a estrada se estendia diante de nós. Helena segurava a carteira contra o peito, respirando fundo, e eu percebia que aquele peso emocional não era só dela. Começava a se espalhar entre nós, carregando cada quilômetro de tensão, medo e responsabilidade. Rogério, ela murmurou finalmente, depois de alguns minutos de silêncio pesado. Obrigada por não me deixar sozinha. Relaxa, falei mantendo o foco na estrada. Agora a gente vai chegar até o fim dessa história, juntos. Cada curva, cada quilômetro, cada observação conta. O calor persistia, mas dentro da cabine havia algo diferente. Uma mistura de urgência, medo e conexão. O malote estava ali, mas o risco aumentava a cada quilômetro. E enquanto o cara chata engatava a marcha seguinte, percebi que a estrada não era apenas caminho, mas palco de decisões, revelações e emoções que começavam a nos moldar de formas inesperadas. Cada quilômetro percorrido agora carregava peso emocional. Helena, ainda com a carteira na mão, me olhava de vez em quando silenciosa, absorvendo a gravidade do que havíamos encontrado. Eu sabia que a estrada continuava longa, cheia de perigos e mistérios, e que aquele caminhão abandonado não era apenas um ponto de parada. Era sinal de que estávamos cada vez mais próximos do que ninguém esperava. E enquanto o sol começava a descer atrás das árvores à beira da pista, senti que aquela viagem na BR-116 tinha mudado para sempre. O malote e a carteira não eram só objetos, eram catalisadores de verdades, medos e uma tensão que ainda ia nos levar muito além do que imaginávamos. O calor do fim de tarde ainda queimava a cabine, mas a tensão dentro dela estava muito mais intensa do que o sol podia provocar. Farias, o parceiro de Helena, entrou no caminhão como quem chega pronto para a guerra. Os olhos estreitos, o maxilar tenso e aquele jeito de quem não confia em ninguém. Então é isso, Rogério? Ele começou, voz baixa, carregada de desconfiança. Eu devia ter suspeitado de você desde o início. Eu arquei a sobrancelha, sentindo meu coração acelerar, mas mantendo a calma. Conhecia a estrada demais para perder a linha com acusações sem provas. Farias, falei devagar, olhando firme, não mexe com quem não conhece, e ainda mais sem motivo. Eu tô aqui ajudando, ponto. Ele não recuou. Ah, claro, você tá ajudando, né? Só coincidência que o malote apareceu depois que você entrou na jogada? A voz dele subiu, quase um grito contido. Me diz, hein? O clima na cabine pesou. Helena respirou fundo, o olhar dela alternando entre os dois. Finalmente ela se levantou um pouco, colocando a mão na mesa improvisada do caminhão, encarando o parceiro. Farias, chega! Falou firme, mas com um tremor que mostrava o quão difícil era manter a calma. Eu confio no Rogério mais do que em qualquer outro agora. Ele está aqui para ajudar e você devia abrir os olhos. A acusação dele caiu como uma bomba silenciosa. E por alguns segundos só se ouviu o barulho do motor do caminhão, resmungando sob o calor. Farias fechou os olhos, respirando fundo, tentando controlar a raiva. Tá, murmurou finalmente. Só não quero que vocês se metam em encrenca sem pensar. Esse malote é perigoso. Helena assentiu, e o peso emocional entre os três se misturou com a estrada lá fora, que parecia não ter fim. Eu respirei fundo, sentindo o calor da cabine, mas também a força silenciosa da confiança que começava a se formar entre mim e a policial. Fica tranquilo, parceiro. Falei com a voz firme, mas controlada. Eu sei o que estou fazendo. Cada quilômetro aqui é analisado, cada detalhe observado. Se alguém tentou complicar essa estrada, a gente vai achar. Helena sentou novamente, pegando o bloco de anotações e escrevendo rápido, como se registrar cada detalhe ajudasse a manter o controle. Precisamos manter a calma, ela disse baixo, olhando para Farias. Agora não é hora de discutir quem confia em quem. É hora de agir. Ele soltou um suspiro pesado,
sentando-se de forma brusca. A tensão não desapareceu, mas havia um recuo, uma pausa, e aquele silêncio estranho começou a criar um espaço diferente dentro da cabine. Eu percebi que Helena tinha tomado uma decisão silenciosa, me incluir na confiança dela, mesmo diante de um parceiro cético e desconfiado. Enquanto a estrada se desenrolava à frente, comecei a perceber pequenos sinais de mudança no comportamento dela. A tensão emocional que carregava começou a se misturar com alívio. Alguém finalmente acreditava nela e, ao mesmo tempo, confiava nela. Eu sabia que aquela era uma ponte delicada, confiança mútua, construída no calor da tensão e do medo. Rogério, Helena falou de repente, a voz quase um sussurro. Obrigada por acreditar. Não é fácil confiar em alguém novo assim, mas eu sinto que posso contar contigo. Sorri levemente, sem tirar os olhos da estrada. Pode contar, Helena, mas vamos manter os olhos abertos. Cada quilômetro é uma pista. Cada detalhe conta. Farias permaneceu quieto, mas podia sentir o peso da situação sobre ele também. O silêncio dele era diferente agora. Menos acusação, mais cautela. Ele sabia que não podia interferir na confiança crescente entre nós e que a estrada exigia concentração máxima. Enquanto dirigia, notei como a postura dela mudou. Mais firme, mas ainda carregada de emoção. Os ombros tensionados relaxaram um pouco e a respiração se tornou menos pesada. A tensão ainda estava lá, mas havia espaço para estratégia, observação e tomada de decisão. Vamos rodar mais alguns quilômetros e procurar qualquer sinal de movimento estranho. Falei, ajustando a marcha e sentindo o cara chata responder ao calor e à estrada. Se alguém está vigiando, a gente vai perceber. Ela assentiu, anotando cada detalhe do que víamos. Placas, horários, gestos de motoristas passando, qualquer coisa que pudesse ser útil. O malote estava seguro, mas a ameaça ainda era real. E cada movimento errado poderia nos custar caro. Eu confio em você, Rogério. Ela repetiu, mais firme dessa vez. E confio que vamos sair dessa juntos. O peso emocional dentro da cabine misturava-se com a tensão da estrada. Cada quilômetro, cada olhar, cada suspiro era carregado de significado. Helena havia me incluído na confiança dela, e mesmo com Farias desconfiado, começávamos a formar um time improvável, ligado pela responsabilidade, pelo perigo e pela necessidade de proteger o que era importante. A BR-116 continuava à frente, longa, quente e cheia de sinais que precisávamos decifrar. Cada quilômetro percorrido trazia decisões difíceis, mas também fortalecia a conexão silenciosa que começava a surgir entre mim e Helena. A estrada era perigosa, a ameaça real, mas dentro da cabine havia algo que começava a brilhar: confiança, coragem e a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, tingindo a estrada de tons dourados e avermelhados, percebi que aquele era mais um passo no caminho para descobrir a verdade. E que, apesar das acusações e tensões, a confiança que Helena depositou em mim era uma força que ninguém poderia quebrar. O calor ainda castigava a BR-116 e o cara chata respondia a cada solavanco do asfalto com aquele resmungo típico. Eu sentia cada vibração do caminhão como se fosse um aviso, e Helena estava completamente concentrada, os olhos grudados na tela do tablet que conectava o caminhão a um sistema de rastreamento improvisado. "Rogério, olha isso", disse ela, apontando para a tela. O caminhão abandonado não era qualquer bicheira. Tem ligação direta com uma quadrilha pesada da região. Eles mexem com carga grande, se envolvem com roubo, transporte ilegal. É coisa feia. Meu coração disparou e o cara chata pareceu resmungar ainda mais, como se soubesse da gravidade do que estávamos lidando. Cada quilômetro percorrido agora tinha um peso diferente. A estrada que antes parecia apenas cansativa se transformou em território minado. Então estamos no meio do fogo cruzado, sem nem perceber, falei, engatando a próxima marcha
e sentindo a cabine tremer. Ela assentiu, mordendo o lábio, claramente absorvendo a informação. Exatamente. E a situação exige cuidado total. Cada movimento nosso precisa ser calculado. Por alguns minutos, seguimos em silêncio, o ronco do motor e o calor sendo os únicos sons. Eu podia sentir a tensão emanando dela, mas também percebi algo diferente. Havia decisão. Helena estava assumindo o controle da situação, e isso me deu um fio de esperança. Rogério, eu decidi, disse ela, finalmente quebrando o silêncio. Vamos seguir juntos. Eu não vou esperar por reforço. Você e eu, sozinhos, até descobrir o que realmente está rolando. A surpresa me pegou de imediato. Pela primeira vez, ela assumia a responsabilidade total, sem depender de Farias ou de qualquer protocolo. Tá certo, falei, tentando manter a calma. Mas vamos ter que rodar com cuidado. Cada quilômetro pode ser uma armadilha. Ela assentiu, o olhar firme, mas ainda carregado de tensão. Eu sei. E confio em você, Rogério. Vamos resolver isso. Enquanto nos afastávamos do caminhão abandonado, comecei a notar sinais estranhos. Veículos passando devagar, motoristas desviando o olhar, gestos sutis que indicavam que alguém nos observava. O calor e a poeira se misturavam à sensação de perigo iminente, criando uma atmosfera carregada dentro da cabine. Tá sentindo isso? Perguntei baixo, sem tirar os olhos da estrada. Parece que tem alguém nos seguindo. Ela olhou pelo retrovisor, analisando cada detalhe, cada veículo à distância. Pode ser, disse, controlando a respiração. Mas não podemos perder o foco. Se eles estão de olho, qualquer erro pode custar caro. A tensão era quase palpável. Cada quilômetro percorrido transformava-se em decisão estratégica. A estrada não era mais apenas caminho, era um campo de batalha invisível. Eu sentia que cada movimento, cada gesto era observado e que qualquer descuido poderia nos colocar em risco imediato. Enquanto rodávamos, notei que Helena começava a relaxar apenas ligeiramente, a confiança nela mesma aumentando a cada quilômetro. Ela me passava instruções curtas, coordenadas, sinais de alerta. Eu seguia cada comando, sentindo que a colaboração improvisada estava nos mantendo vivos. Rogério, ela murmurou mais para si mesma do que para mim. Nunca pensei que teria que confiar em um caminhoneiro assim, mas você está fazendo diferença. Sorri levemente, sem tirar os olhos da estrada. Pode apostar. Na BR-116, cada quilômetro é teste de atenção e paciência. E hoje a gente está passando no teste juntos. A viagem seguia e a tensão aumentava a cada curva. Cada caminhoneiro que passava parecia carregar informação. Cada sombra parecia um possível perigo. O calor, o motor resmungando e a poeira eram apenas pano de fundo para o que realmente importava. A busca pelo malote, a sobrevivência e a descoberta da verdade sobre a quadrilha que nos cercava. Rogério, precisamos decidir nossos próximos passos, Helena disse, finalmente tirando os olhos da tela do tablet. A quadrilha não vai esperar a gente descobrir o malote sozinho. Eles podem estar armando alguma coisa agora mesmo. Beleza, falei, engatando marcha e ajustando o cara chata para a velocidade certa. Então, seguimos juntos, atentos a cada detalhe, e vamos ver onde essa estrada nos leva. Ela assentiu, respirando fundo. O clima dentro da cabine mudou de tensão bruta para ação calculada. A BR-116 continuava à frente, longa, quente e cheia de enigmas. Mas agora éramos dois, lado a lado, enfrentando o fogo cruzado de uma quadrilha que parecia conhecer cada canto da estrada. Cada quilômetro percorrido carregava riscos, mas também estreitava a confiança silenciosa que começava a surgir entre nós. Helena, mesmo diante do perigo, tomava decisões firmes, mostrando que era mais do que uma policial perdida. Era alguém que sabia assumir responsabilidades, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra. Enquanto o sol começava a se esconder atrás das árvores à beira da pista, senti que estávamos entrando na parte mais perigosa da estrada.
O malote, a quadrilha e a responsabilidade agora estavam nas nossas mãos. Cada quilômetro era uma escolha, cada gesto podia ser a diferença entre sobreviver ou se perder no caminho. E apesar do calor, da poeira e do perigo, eu percebi que essa viagem na BR-116 tinha se tornado algo mais do que uma simples estrada. Era teste de coragem, confiança e resistência. E que juntos, Helena e eu íamos ter que enfrentar tudo que viesse pela frente, sem depender de ninguém além de nós mesmos. O sol estava alto, queimando a estrada à frente, e o cara chata respondia à pressão do asfalto quente com aquele resmungo que parecia ter vida própria. Eu mantinha o volante firme, os olhos grudados na estrada, mas não pude deixar de notar Helena mexendo distraidamente no rádio antigo do caminhão, mexendo os dedos como se fosse aliviar a tensão acumulada. "Sabe, Rogério", ela começou, a voz quase um sussurro, "nem sempre é fácil ser mulher na PRF. Tem dias que parece que todo mundo está esperando você errar, que qualquer passo em falso vai ser amplificado." Eu mantive o olhar na pista, mas minha atenção se voltou completamente para ela. Nunca tinha imaginado que a mulher de farda pudesse carregar tanto peso emocional assim, escondido atrás da firmeza profissional. "Eu sei como é", falei devagar. "Cada um carrega sua estrada, né? Só que a sua parece ser cheia de buracos que ninguém vê." Ela sorriu levemente, quase sem perceber, e olhou para o horizonte. "Meu pai sempre dizia que a vida na estrada, seja qual for, te ensina a ser forte. Mas ser forte o tempo todo cansa. E às vezes a gente só quer ser visto como gente, não só como policial." O cara chata resmungou baixo, mas eu nem liguei. Aquela era uma conversa que precisava acontecer. "Entendo", falei, o coração apertando levemente. "E sabe, eu também já me senti sozinho na estrada, carregando histórias que ninguém mais queria ouvir." Ela respirou fundo e pela primeira vez parecia relaxar um pouco na cabine. "Perdi colegas do trabalho", disse baixinho, quase tremendo. E não era só a dor da perda, era a sensação de responsabilidade, de que podia ter feito mais. E a culpa te persegue, mesmo quando você sabe que fez tudo o que podia. Eu percebi que ela estava se abrindo de um jeito que raramente via em alguém. Não era só medo ou tensão. Havia uma vulnerabilidade ali, e isso começou a mudar a forma como eu a via. Não era apenas a policial firme e determinada. Era uma mulher que carregava perdas, lutas e o peso de um mundo que muitas vezes não a respeitava. "Helena", falei, a voz firme, mas com cuidado. "Cada quilômetro na estrada te ensina a lidar com isso, mas não precisa carregar tudo sozinha." Ela desviou o olhar, corando levemente. "Obrigada", disse, e o tom de voz dela tinha uma sinceridade que me pegou de surpresa. "É só que, às vezes, parece que ninguém realmente entende." O silêncio tomou conta da cabine por alguns segundos, mas não era silêncio ruim. Era aquele tipo de silêncio que cria espaço para compreensão, para sentir que a companhia do outro importa. Eu podia sentir a mudança no ar. A tensão diminuía e dava lugar a algo mais íntimo, mais humano. "Eu estou ouvindo, Helena", falei com um sorriso leve. "E se precisar, pode contar comigo. Não como policial, mas como alguém que entende estrada e solidão." Ela olhou para mim e naquele instante algo mudou. O jeito que ela me olhou, um misto de gratidão e reconhecimento, fez meu peito apertar. A estrada parecia menos solitária agora, mesmo com o perigo à nossa volta. "Sabe", ela murmurou baixinho, "nem sempre dá para confiar nas pessoas que estão ao nosso lado no trabalho. Mas você parece diferente. Não sei explicar direito." Sorri, sem precisar de palavras. O cara chata continuava resmungando e respondendo à estrada, mas dentro da cabine havia algo mais leve. A tensão da quadrilha, o malote, o calor, tudo ainda estava lá, mas um fio de conexão se formava entre nós. "Não precisa explicar", falei, desviando o olhar por um instante da estrada. "Às vezes a estrada fala por si só, e a gente só percebe quando confia no passageiro ao lado."
Ela respirou fundo, olhando para o horizonte novamente, e pude ver a mistura de força e fragilidade na expressão dela. Aquela conversa, aquelas confissões, criaram algo que nem a estrada mais longa poderia apagar. Era confiança, era intimidade, era a sensação de que, mesmo no meio do perigo, não estávamos sozinhos. Enquanto o caminhão avançava, cada quilômetro parecia uma narrativa própria. Eu sentia que, a cada palavra de Helena, a distância entre a farda e a mulher diminuía. Ela me mostrava que por trás da firmeza havia uma história, perdas, sonhos e medos. E eu começava a vê-la não só como policial da PRF, mas como alguém que naquele momento estava ali para confiar em mim. O sol já começava a descer, tingindo o asfalto de tons dourados, e a cabine estava mais silenciosa, mas o silêncio agora carregava algo diferente. Não era só tensão ou medo, era a construção de algo novo. Uma conexão que surgia na estrada entre curvas, quilômetros e histórias compartilhadas. Sabe, Rogério, ela disse baixinho, talvez a estrada seja mesmo o melhor lugar para a gente se conhecer de verdade. Eu sorri, ajustando o cara chata na marcha correta, sentindo que cada quilômetro percorrido agora tinha mais significado do que nunca. Pois então, vamos rodar juntos e ver até onde essa estrada nos leva. Com cuidado, mas juntos. E assim seguimos. BR-116 adiante, calor e poeira, nos lembrando do perigo, mas também levando consigo a sensação de proximidade que nascia silenciosa entre nós. Cada quilômetro agora não era só caminho. Era revelação, confiança e início de algo que ninguém, nem a quadrilha, poderia apagar. O cara chata resmungava sob o sol escaldante da BR-116 e cada vibração no asfalto parecia martelar meu peito com mais força do que o calor podia justificar. Helena estava ao meu lado, olhos grudados na tela do tablet que agora mostrava novas informações da PRF. Rogério, ela começou, a voz trêmula, quase quebrando. O caminhoneiro que desviou o malote tentou denunciar a quadrilha. Ele foi silenciado. O silêncio caiu pesado na cabine. Eu senti o coração apertar, o cara chata resmungando como se compartilhasse da minha sensação. Cada quilômetro percorrido parecia agora carregar a história de alguém que tinha tentado fazer a coisa certa e pagou caro por isso. Puta que pariu, murmurei, engatando marcha e tentando manter a concentração na estrada. E a gente aqui rodando sem nem perceber o tamanho do perigo. Ela desviou os olhos da tela, e eu notei o tremor leve em suas mãos. A culpa estava estampada no rosto dela, misturada à raiva contida e à tristeza profunda. Era impossível não perceber que Helena se sentia pessoalmente responsável por não ter identificado os sinais antes. Eu devia ter percebido. Ela sussurrou, quase inaudível. Se eu tivesse notado, talvez ele estivesse vivo. Meu peito apertou de uma forma estranha. Era como se o calor, a poeira e o perigo da estrada agora fossem pano de fundo para algo muito mais íntimo. A vulnerabilidade dela diante de mim. Eu queria dizer alguma coisa, mas não sabia como. Cada palavra parecia insuficiente diante daquela dor silenciosa. Helena, falei finalmente, a voz baixa, tentando equilibrar preocupação e firmeza. Você fez tudo o que podia com as informações que tinha. Não dá para culpar você por algo que estava fora do seu alcance. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas a emoção era clara. Um solavanco do cara chata me fez perceber que cada detalhe, cada ruído da estrada agora parecia amplificado pela tensão dentro da cabine. Eu sei, ela murmurou sem olhar para mim, mas não é só isso. A sensação de que alguém pagou com a vida por algo que eu poderia ter evitado dói demais. Eu silenciei, deixando que ela falasse, absorvendo cada palavra. A estrada à frente parecia interminável, mas naquele momento, a única coisa que importava era a pessoa ao meu lado, sentindo a mesma dor que eu começava a compreender. De repente, ela virou o rosto e seus olhos encontraram os meus.
A intensidade daquelas lágrimas, daquelas emoções contidas, fez algo no meu peito apertar de forma incontrolável. Eu percebi que estava me importando mais do que deveria, que meu coração estava sendo puxado para um território que eu não tinha intenção de explorar naquele momento. Estava me apaixonando. Rogério, ela disse, a voz quase se perdendo entre o sussurro e o choro. Às vezes eu sinto que o mundo é contra a gente. Eu tentei manter a firmeza, controlando a respiração, tentando esconder o turbilhão que sentia. Não era apenas preocupação, era algo mais profundo, algo que não podia ser dito em voz alta, pelo menos não agora. Eu sei, Helena, eu sei. Falei, o tom calmo, mas o coração acelerado. Mas a estrada ensina que a gente tem que seguir em frente, 1 quilômetro de cada vez. E agora, a gente vai resolver isso juntos. Ela assentiu levemente, enxugando os olhos com o dorso da mão. Eu percebi que cada gesto dela, cada suspiro, cada olhar, estava criando uma ligação silenciosa entre nós. Algo que ia além da situação, da farda, da quadrilha. Era humano, era real. Enquanto seguimos, notei que o ritmo do caminhão parecia sincronizado com a respiração dela. Cada curva, cada freada, cada aceleração carregava um peso emocional que eu não podia ignorar. E mesmo tentando me manter focado na estrada, não conseguia evitar que minha mente viajasse para pensamentos que eu não tinha intenção de admitir. Sobre ela, sobre nós, sobre algo que poderia nascer no meio do caos. O calor do sol não era mais o inimigo, era apenas testemunha silenciosa daquilo que acontecia dentro da cabine. A estrada continuava à frente, longa e perigosa, mas algo dentro de mim já havia mudado. Helena não era mais apenas a policial da PRF perdida na BR. Ela era alguém que começava a ocupar um espaço que eu não imaginava caber em minha vida. Sabe, Rogério, ela murmurou, a voz baixa e cheia de emoção. Às vezes eu queria poder voltar e mudar tudo. Eu respirei fundo, apertando o volante. Não podia mudar o passado, mas podia estar ali com ela, proteger, apoiar e sentir. A gente não pode mudar o que já aconteceu, Helena, falei, a voz firme. Mas a estrada está aqui e a gente ainda pode fazer muita coisa juntos. Ela assentiu e eu percebi que aquele assentir carregava confiança, cumplicidade e algo que ninguém ali fora da cabine entenderia. As lágrimas nos olhos dela não eram só tristeza, eram também esperança. E eu sentia que estava preso nesse emaranhado de emoções, tentando manter tudo sob controle, enquanto o cara chata avançava pela BR-116, cada quilômetro mais carregado de perigo e sentimento. E ali, entre solavancos, poeira e tensão, algo se consolidava. Minha proteção por ela, minha admiração e, silenciosamente, um sentimento que eu tentava negar, mas que crescia a cada quilômetro, algo que eu só podia chamar de amor nascente, escondido na velocidade e no calor da estrada. O sol começava a descer, tingindo a BR-116 com tons dourados e alaranjados, quando vi as sirenes se aproximando ao longe. Os reforços da PRF finalmente chegavam, e Helena apertou o cinto com um gesto automático, o corpo tenso, mas os olhos atentos em mim. Eu podia sentir o peso da despedida no ar, aquela mistura de alívio e nostalgia que só a estrada sabe trazer. Rogério, ela começou, a voz quase falhando, mas firme o suficiente para que eu ouvisse. Obrigada por tudo, por ter me ajudado, por estar aqui. Eu dei um sorriso meio sem jeito, tentando parecer casual, mas o coração batia acelerado. Era difícil aceitar que a cabine que tinha sido nosso abrigo, nossa fortaleza contra o perigo e a solidão, agora estava prestes a ser desocupada. Helena, falei, engatando o cara chata devagar, mantendo o olhar na estrada. Você fez a coisa certa. E eu, bom, tô feliz de ter ajudado. Ela desviou o olhar, mexendo nas mãos, como se não soubesse onde colocar a tensão que carregava. O silêncio caiu por alguns segundos, carregado de emoção, até que ela finalmente respirou fundo e olhou nos meus olhos. No que sabe, murmurou baixinho,
Nunca vou esquecer isso aqui, nem você, nem essa estrada. Eu senti um aperto no peito. O coração queria falar, mas a boca teimava em ficar calada. Cada quilômetro percorrido juntos, cada risco enfrentado, cada confissão e cada lágrima compartilhada se resumiam naquele instante. A vontade de dizer o que eu sentia era grande, mas também sabia que a hora não era essa. Eu também não vou esquecer, Helena. Pode confiar nisso. Falei firme, mas com aquele tom que tentava esconder a emoção que borbulhava dentro de mim. Ela suspirou, olhando para fora da cabine, os olhos brilhando com a luz do sol. Por um instante, hesitou em abrir a porta e eu senti que cada segundo ali era uma eternidade. O vento trouxe o cheiro da estrada, da poeira e da gasolina, e naquele instante tudo parecia mais intenso, mais real. Acho que... Ela começou engolindo a própria emoção. Acho que vou sentir falta dessa companhia, dessa conversa, da forma como você me deixou segura. Eu só pude acenar, tentando parecer calmo, mas cada músculo do meu corpo dizia outra coisa. O cara chata resmungava baixinho, como se também entendesse a despedida que se aproximava. Quando finalmente ela abriu a porta, um gesto simples, mas carregado de significado, minha mão tocou levemente a dela. Um contato rápido, mas suficiente para transmitir tudo que palavras não conseguiam. Gratidão, cuidado e aquela tensão silenciosa que cresceu entre nós durante a estrada. Cuida de você, Rogério, ela disse com uma firmeza que escondia a emoção. E, se algum dia a estrada permitir, nos encontramos de novo. Assenti, sentindo um nó na garganta. Ela virou-se para os reforços, mas antes de caminhar para longe, deu mais um olhar rápido para mim. Foi nesse instante que percebi que algo havia mudado dentro de mim. Helena não era mais apenas uma policial que eu ajudava. Ela havia se tornado parte da estrada, parte da história que eu estava vivendo, e algo me dizia que aquela ligação não terminaria ali. Quando os reforços finalmente a alcançaram e ela desapareceu entre carros e sirenes, senti a solidão voltar à cabine. Mas era diferente agora. Não era mais apenas a estrada e eu. Era a lembrança dela, a força silenciosa que ela me passou e aquela promessa tácita de reencontros. A BR-116 à frente se estendia, longa e interminável, mas pela primeira vez, cada quilômetro percorrido parecia ter um significado mais profundo. Pensei nas conversas, nos segredos compartilhados, nas confissões e lágrimas. A estrada tinha nos dado perigo, tensão e emoção, mas também havia nos dado algo raro: conexão humana, respeito e, quem sabe, a semente de algo maior. O cara chata rugiu baixo, lembrando que a viagem não podia parar. Ajustei a marcha, sentindo cada vibração da cabine, cada solavanco no asfalto. A sensação era agridoce, a saudade apertava, mas havia uma esperança silenciosa que crescia dentro de mim. Enquanto avançava, pensei em Helena, no que ela havia me contado, na vulnerabilidade que ela mostrou e na força que manteve mesmo diante de tudo. Percebi que a estrada, às vezes, dá mais do que tira. Ela entrega pessoas, experiências e lições que a gente não espera, que nos transformam silenciosamente, enquanto seguimos acelerando rumo ao horizonte. Os quilômetros se acumulavam, e eu sabia que essa história não estava acabada. O que ficava da estrada não era só o asfalto quente, o motor do cara chata ou a poeira levantada pelos caminhões passando. Era tudo que vivemos juntos. Era a lembrança de Helena, era a emoção crua de ter alguém confiado ao meu lado em meio ao caos. Enquanto o sol desaparecia atrás das árvores, deixando apenas o calor residual na cabine, uma certeza se firmou em mim. A estrada sempre me ensinaria algo. E essa viagem, em particular, me deixou mais vivo, mais atento e, de alguma forma, aberto para o que ainda viria. O que ficava da estrada era a lembrança de uma conexão inesperada, intensa e verdadeira, e a esperança de que, mesmo longe, haveria reencontros.
A BR-116 continuava infinita e implacável, e eu, sozinho na cabine, sentia que não estava realmente sozinho. Levava comigo tudo o que vivemos, cada emoção, cada segredo, cada olhar. A estrada tinha dado mais do que tirado desta vez, e eu estava pronto para seguir, carregando Helena comigo, em cada curva, cada quilômetro, cada instante. No fim, enquanto o cara chata avançava pela BR-116 e o horizonte se abria à minha frente, percebi que a estrada não é só feita de quilômetros e cargas. Ela é feita de encontros inesperados, de momentos que mexem com a gente e nos lembram que, mesmo na solidão, a vida sempre encontra um jeito de nos conectar. Cada pessoa que passa pelo nosso caminho deixa um pedaço de si, e a gente leva isso junto, carregando aprendizado, emoção e memórias que mudam a gente para sempre. E foi isso que Helena me deixou. A lembrança de coragem, vulnerabilidade e humanidade no meio do caos. A estrada me deu mais do que tirei. Ela me deu a oportunidade de sentir, de me conectar e de perceber que às vezes os encontros mais inesperados são os que mais marcam a vida. Rapaziada, se essa história bateu firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, qual momento dessa viagem tocou mais vocês e se vocês estivessem no meu lugar, será que teriam se permitido sentir o que eu senti? Bora rodar juntos porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido?